Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é destinado aos profissionais, psicólogos, psicólogas e psiquiatras e estudantes de psicologia que estão para se formar. Eu sou o professor Geraldo César Cantelli, sou professor há 20 anos das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza e tenho mestrado em bioinformática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E junto com os meus amigos Marcelo e Juliana, nós temos uma iniciativa Data Science, que é um embrião de uma empresa, né, e que a gente constrói sistemas acadêmicos para quem está fazendo mestrado, doutorado. E eu aproveitei essa estrutura do servidor que nós temos alugado em São Paulo, né, e o conhecimento na área da informática para construir um sistema web. É um site, né, mas é um sistema para psicólogos e psiquiatras. Eu queria mostrar para vocês. Tá? Vou compartilhar aqui. Um minuto. Pronto. Então, ó, essa tela aqui é a tela do Gestão Psi. O endereço web é esse aqui, Gestão Psi, da HTTPS, porque tem segurança, dois pontos, barra, barra, gestãopsi.com, barra, psicol. Tá? E ele é um sistema que é o seguinte, a pessoa pode trabalhar numa clínica ou não, pode trabalhar sozinha, autônomo. Eu coloquei esse clínica aqui porque para ficar mais seguro. Por exemplo, se ela trabalha numa clínica, ela tem os pacientes de lá. E se ela trabalha em casa, ela vai ter os pacientes em casa. E não vai misturar. Tá? Agora, se a pessoa não tem clínica, tudo bem. Eu posso pôr aqui o mesmo nome de usuário para a clínica e para o usuário, e a pessoa trabalha autônoma sozinha. Tá? E se ela tiver uma clínica, coloca o nome da clínica. E aí eu coloco a senha. E ele loga e fala, bem-vindo, fulano. Porque se é o usuário fulano, o login dele é fulano B Silva. Então, é bem-vindo, fulano. Aí nós temos aqui as opções, né? Aqui no bem-vindo, no home, nós temos a opção de trocar senha. O profissional pode trocar a senha a hora que ele quiser. Ele vem aqui em trocar senha, ele coloca a nova senha, repete a nova senha e dá enviar. A senha é trocada na hora. Tá? Claro que as duas senhas têm que ser iguais, né? Não podem ser diferentes. Olha lá, de ter diferente, ó, a senha digitada não é igual à senha repetida. Tá? Porque isso acontece porque às vezes a gente, se fosse só um campo, às vezes a gente erraria uma letra. Mas dois campos é mais difícil da gente errar uma letra. Se a gente errar uma letra, depois não vai conseguir entrar com a senha, né? Então, é complicado. Aqui em pacientes, ele pode pesquisar paciente. No caso aqui, esse fulano já tem 3 pacientes. Cláudia, Geraldo e Márcia. Aqui ele mostra o telefone, o e-mail e a data de cadastro da pessoa, do paciente. Né? Mas vamos supor que eu tenho muitos pacientes, eu quero pesquisar só um. Aí eu venho aqui, nessa caixa nome do paciente, e escrevo, por exemplo, Márcia. Enter. Olha lá, pesquisou só a Márcia. E aí, se eu zerar aqui de novo, dou Enter, vem todos de novo. E se eu quiser editar os dados da Márcia? Eu vou falar da edição daqui a pouco. Primeiro eu vou falar da inserção. Tá? Vou aqui cadastrar paciente. Cadastrar paciente, aí pedir um nome, por exemplo, João. Claro que aí colocaria o nome completo, né? O CPF tem validação de CPF, não aceita qualquer CPF, só CPFs válidos. Por exemplo, se eu inventar um CPF aqui, 123, 123, 123, 4, 5, por exemplo, ele não vai deixar, se até o final ele não vai deixar. Aqui no DDD tem que ter duas casas. Se for só uma, ele reclama. Aqui já tenho salvo alguns dados, né? E eu coloco aqui. Então a pessoa digitaria o e-mail, o telefone, o número de telefone, DDD, a rua, o número, bairro, cidade, CEP, estado, país. País tem Brasil e outros, né? Tem Brasil e outros. E vamos supor que essa pessoa é de São Paulo. Vou dar um inserir. Olha lá, ó. Ele falou o seguinte, CPF inválido. Gestãopsi.com diz CPF inválido.
Eu vou lá, vou ter que colocar um CPF válido. Vou colocar esse aqui. Olha lá, dados do paciente inseridos com sucesso. Vamos supor que eu quero alterar. Voltei naquela tela de lista de pacientes. Aqui está mostrando só o João, porque eu acabei de inserir o João. Então aqui, tá vendo aqui na caixa nome de paciente, está só o João. Mas se eu deletar e der Enter, aparece todos. Aí se eu for, por exemplo, quero trocar o estado do João. Não é São Paulo. O estado dele é Rio de Janeiro. É só atualizar. Tá, dados do paciente atualizados com sucesso. E onde é que eu vou ver isso? Entrando no registro do João de novo. Lá, Rio de Janeiro. E assim dá para mudar todos os dados. Mas o diferencial desse sistema é a questão do agendamento. Na agenda, nós podemos listar as sessões de hoje. No caso, não tem nenhuma. Então, eu já vou criar para poder ler. Vou aqui em agendar sessões. Eu vou colocar uma sessão para o João. Aí aparece a lista de pacientes. Eu clico num deles. Aparece aqui os dados desse paciente. Telefone, e-mail e data de cadastro. E eu escolho a data através desse calendário pronto que tem aqui. É um calendário padrão da web, né, da internet. Então, por exemplo, é para hoje. Então, eu posso clicar no hoje aqui, ou posso clicar no dia 7 aqui. Dia 7 do 11. A hora também. Ele mostra a hora no momento, né? Que nem agora são 10h51. Eu posso pôr para as 10 horas. E se eu não quiser usar esse sistema aqui, eu posso digitar. Fico aqui, eu digito. Por exemplo, 12 horas. Aqui é o valor. O valor pode ser escrito, não precisa pôr R cifrão, tá? E põe só o número. Pode pôr o valor inteiro, ou vírgula 00, ou ponto 00. Tanto faz. Lá, dados da sessão inseridos com sucesso. Essa sessão é para hoje. Vamos ver lá, se for listar sessões de hoje. Tá lá. Sessão do João ao meio-dia. É um horário meio inusitado, né? Mas tudo bem. Aí, se eu for listar as sessões da semana, esse valor de hoje aqui, 7 do 11, ele pega automaticamente lá do servidor. Então, não precisa estar certo o relógio do seu computador. Porque, às vezes, o computador, quando ele está com a bateria da BIOS fraca, ele não segura a hora. Então, não importa. Ele vai pegar o horário do servidor. Tá? Aí tá. O dia da semana ele pega, a partir do dia de hoje, ele vai pegar a segunda-feira, o domingo e até o sábado, para considerar a semana. Automaticamente, toda semana. E aqui na semana tem várias sessões. Né? Tem aqui da Cláudia, da Márcia, Cláudia e João. João hoje. Né? A Cláudia foi dia 3, às 7h45. Aqui é ordenado por data primeiro e depois por hora. Então, se tiver dois no mesmo dia, a primeira vai aparecer, a data anterior vai aparecer primeiro. E eu posso, quarta-feira aparece o dia da semana, eu posso editar. Por exemplo, meio-dia, às vezes o João ligou e falou assim, não, meio-dia fica complicado para mim, marca 13 horas. Vou lá, edito a sessão. Não é os dados do João, é a sessão. E eu coloco 13 horas. Quais as opções que eu tenho aqui? Data, hora, observações. Observações, o psiquiatra, o psicólogo, a psicóloga vai poder escrever depois da sessão alguma coisa sobre a sessão, por exemplo, como estava o paciente, sobre o que vocês falaram, né? Pode escrever até 65.535 caracteres, dá mais de 100 parágrafos, tá? Por sessão, por sessão. Então, por exemplo, o paciente estava bem. Bom, aí, ele faltou? Não. Ele pagou? Vamos supor que sim. Atualizar. Olha lá, 13 horas, tá vendo que a gente mudou? É que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu mudei ele para 13 horas e já editei outras coisas, né? Mas aí daria para editar a qualquer momento. Aí, quinta-feira, ó. Tudo bem? E aí, listar sessões por um período. E se eu quiser saber sessão, que não é nem de hoje, nem dessa semana, eu coloco aqui uma data de início. Vamos supor que 1º de julho, até hoje. Enviar.
Aparece todas as sessões de primeiro de, aqui, ó, entre 1/7 de 2024 e 7/11 de 2024. Claro que não tem muitas, porque eu tenho apenas dados de teste aqui de demonstração, né? Aí, listar sessões por pacientes. Aqui são as sessões pelos pacientes, né? Que eu poderia filtrar por um nome. Por exemplo, eu quero saber todas as sessões da Cláudia. Olha lá, tem essas duas sessões da Cláudia. Dia 3/11 e dia 6/11. Vamos supor que essa aqui, o paciente estava bem. Eu posso registrar que ela faltou, se ela faltou, mas, né? Se foi o caso, né? Se é do dia, por exemplo, se pagou ou não. Falando em pagou ou não, eu tenho uns relatórios interessantes, ó. Relatórios de sessões não pagas. Não tem nenhuma. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá e, para aparecer aqui, eu vou ter que ir lá e vou ter que colocar alguma sessão como não paga. Vamos lá. Listar sessões para o paciente. Eu vou pegar a sessão do João aqui. João. Ó, tá pago sim, né? Eu vou colocar não. Usar. Agora eu vou lá nas sessões não pagas. Tá lá o João. A sessão era de R$ 120, então o total é receber R$ 120. Tá? Então, essas sessões não pagas. Tá, mas vamos supor que o João pague. Né? Aí você vem aqui em editar. Vai lá no pago não, coloca pago sim. Atualizar. Isso você pode estar em casa, pode estar no consultório, pode estar viajando, pode receber por Pix esse pagamento e marcar o SIM aqui de qualquer computador, porque o banco de dados fica lá em São Paulo. Então não importa de onde se acessa, é tudo centralizado. Ah lá, eu coloquei, né? Agora se eu vier pedir aqui de novo a sessão não paga, aí nenhum. Tá? Mas outra coisa importante. Olha só, eu fiz um esquema. Tá vendo aqui, por exemplo, que no dia 3/11, sessões. Eu tenho que listar sessões. Aqui. Ó, dia 3/11, a Cláudia tem uma sessão às 7h45 da manhã. Vamos pegar a de hoje do João. Hoje o João tem uma às 13 horas. Eu conseguiria marcar uma para as 13h30? Eu não deixo. Eu conseguiria marcar uma para as 12h30? Também não deixo. Então, por exemplo, ó, 13 horas hoje, né? Vou agendar uma sessão. De quem? Do Geraldo. Hoje. É 13 horas, então eu vou pôr às 13h30. Vai. Olha lá, ele avisa, existe uma sessão marcada no intervalo de 50 minutos. É tipo assim, até 50 minutos depois e desde os 50 minutos antes, ele não deixa marcar, de uma sessão já marcada. Tá? Bem, é uma segurança, né? Não sei. Às vezes é por um descuido, né? Bem, eu também posso excluir sessões. Tá? Então, por exemplo, ó, essa sessão do João, eu posso excluir ela. Posso vir aqui e excluir. Lembra que é uma hora tarde? Excluir. Aí pergunta, sim ou não? Se você disser que não, isso aqui é uma confirmação, porque vai que você clica sem querer. Se você disser que não, nada acontece. Mas se você disser que sim, olha lá, excluiu a sessão do João. E agora, eu consigo marcar às 13h30? Agora eu consigo. Marcar o geral das 13h30? Agora eu consigo. Dados da sessão inseridos com sucesso. Tá? Tudo bem? Aí se eu for ver na lista, olha lá, geral das 13h30. Por quê? Porque eu excluí a sessão do João. Aí abriu a janela aí dos 50 minutos. Outra coisa importante. Relatórios aqui, ó, de todas as observações sobre um paciente. Sabe aquelas observações que eu falei, 65 mil caracteres por
sessão, vamos supor que pouco antes de falar com a Cláudia, eu queira ver tudo que eu escrevi sobre ela. Para lembrar as coisas que a gente conversou, que eu anotei sobre ela. Então você vai lá, escolhe a Cláudia, paciente Cláudia. Tá aqui, ó, dia 3/11/2024, às 7h45, eu escrevi tudo isso aqui, ó. Não necessariamente você escrever tudo isso, né? E no outro dia, dia 6/11, eu escrevi isso aqui. A paciente estava bem. Porque só tem essas 2 sessões dela. E se for um paciente que não tem anotações, por exemplo, eu não fiz anotações, aí vai aparecer assim, ó. Não foram anotadas observações para esse e essa paciente. Paciente geral. Tudo bem? Bem, tudo bem. E aqui é o download de dados. Isso aqui é o diferencial. Vamos supor que o profissional, psiquiatra, psicólogo, psicóloga, fica um ano com essa ferramenta. E depois ele deseja migrar para outra. Né? Então, para ele não perder todos os dados que ele tem nessa plataforma minha, ele vem aqui, ele pode gerar uma lista de pacientes, de todos os pacientes, imprimir. E ele pode fazer um download de sessões por paciente. Ó, isso aqui é mais legal. Então, por exemplo, ó, lista de sessões, paciente, Márcia, tem até o código dela aqui. Dia 4/11, 10 horas, tal, segunda-feira, não faltou, pagou. Observações, não anotou nada. Essa outra paciente aqui, Cláudia, já anotou mais coisa. O outro, Geraldo, não anotou nada, nada consta. Então, tipo assim, isso, se o profissional ficar um ano com a ferramenta, ou 2 anos ou mais, vai dar um documento enorme. Mas dá para ele salvar como, dar um Ctrl P, né? Ctrl P de pato. Ele salva como PDF. Ó. E ele pode mandar para uma papelaria imprimir, porque eu acho que os dados de 1 ano, de 2 anos, não vai dar para imprimir numa impressora de casa. E fica tudo salvo. Só, a gente respeita a LGPD, tá? As questões de segurança são tomadas, tá? Tomadas as medidas de segurança. E a gente respeita a LGPD também. O servidor, eu não posso falar, né, por motivo de segurança qual é, mas é muito bem conceituado entre os programadores lá de São Paulo, de Campinas. Ele é muito bom. Né? E uma coisa importante, por que eu falei de trocar a senha? Porque quando eu criar o usuário de vocês, eu vou colocar uma senha simples. E aí, na primeira vez que vocês entrarem, eu vou falar para vocês, na primeira vez que vocês logarem, entrarem, vocês já trocam o implant que vocês quiserem. E essa senha é criptografada, nem eu consigo ver ela. Para finalizar, pessoal, como você contataria, né? Qual é o meu plano de pagamento se você quiser fazer uma aquisição? Eu penso em 15 dias grátis para experimentar o sistema para todo profissional. E depois, se desejar continuar, a assinatura seria de R$ 100 mensais. R$ 100 mensais. E o contato está aqui o e-mail, cantelli, com 2li, @datasciencer.com.br. Se quiserem que eu faça outra demonstração, pelo Google Meet ou pelo Teams, né, e a gente conversar, tá? Tem esse e-mail, tem o meu telefone também, que é DDD 14 99679 5734. Repetido, 99679 5734. E eu espero que nós possamos trabalhar aí juntos. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gravação. Muito obrigado e até mais.